bom dia. Hoje é quarta-feira. Bom dia para você ligado na Band em todo o Brasil. Tá começando mais um Super Poderosas. Sabe aquelas manchas na pele, no rosto, difíceis de tratar? Bom, tem jeito de amenizar, em alguns casos até de eliminar os tais dos melasmas. Hoje a gente vai entrar nesse assunto. A dermatologista Marina Barleta tá aqui, então já manda sua pergunta. Você tem dúvida? Tem uma manchinha aí te incomodando? Você não sabe como tratar? Já manda pra gente que a gente vai te responder e te ajudar aqui ao vivo. E tem uma notícia muito importante para todo mundo. Já tá valendo a lei que transforma aquela prática de importunação sexual. Sabe aqueles casos horrorosos de assédio dentro do ônibus, dentro do trem? Sabe aquela coisa de pornografia de revanche na internet? Pois bem, agora tudo isso dá cadeia mesmo. Tem outros avanços também muito importantes na proteção às mulheres, que são dessa semana e que a gente vai conversar com a Gabriela Mansur, promotora de justiça, que vai aqui explicar exatamente o que muda a partir de agora. E quarta-feira, claro, tem Pati Me Transforma, você vai conhecer a história da Silvia. A Silvia queria mudar o visual, foi para isso que ela procurou a gente. Mas aí a Patrícia Tucci chegou e descobriu que o problema estava bem mais embaixo, estava na falta de sono. Você já vai entender essa história e com certeza vai se identificar também. A gente também hoje recebe a lindíssima Bruna Sanches, que é jornalista, é modelo, tem vitiligo e tem um canal chamado Minha Segunda Pele. Ali naquele canal ela fala justamente das transformações que vieram na vida dela com essa doença, fala de autoestima, fala de autoconhecimento. As fotos são maravilhosas e você com certeza vai se inspirar e se encantar com a história da Bruna. Vamos falar das transformações no mercado da moda, que agora estão colocando as modelos também com vitiligo. Tem até boneca. Você vai adorar conhecer esse assunto. E Nath Souza, tô em casa, tô na padaria, tô vendo ali Super Poderosa e quero pular para esse sofá. O que eu faço? Muito fácil, tem dois jeitos. Você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp no 11 98861 5805. Coloca seu nome, o seu sobrenome, a cidade que você mora e a pergunta para uma das nossas especialistas, uma das nossas convidadas. E também tem a plataforma que é muito legal, porque dá para mandar foto e vídeo. band.com.br/superpoderosa. /superpoderosa. A gente já colocou aqui para facilitar. Quando você entrar lá em band.com.br/superpoderosas, se você clicar ali no quadrado, que cor é essa? Bordeaux? Vinho. Nesse quadrado vinho, você consegue mandar suas perguntas diretamente para Gabriela Mansur. Então, se esse assunto da importunação, dessa pornografia de revanche, esses problemas todos de assédio na internet, se você tem uma dúvida sobre esse assunto, já manda. Se você clicar no botãozinho, no quadradinho roxo, a doutora Marina já vai responder as suas perguntas sobre melasma. A gente também vai falar aqui de vitiligo. E se você quiser fazer uma sugestão de pauta, a gente vai adorar conhecer a sua sugestão. É só clicar ali no botão azul, quero ver no Super Poderosas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Iracema de São Paulo tá dando bom dia pra gente aqui também. Bom dia, Iracema de São Paulo. Bom dia, dona Mila de Santa Maria, que nos acompanha todos os dias. Bom, vamos começar falando de coisa séria, importante, motivo de comemoração, né, Gabi? Nessa semana, o presidente em exercício, Dias Toffoli, sancionou algumas leis que são muito, muito importantes. Entre elas, a que torna crime a prática de importunação sexual. Ou seja, aquelas situações, como a gente viu algumas vezes esse ano, de homens que se masturbam perto de outras mulheres. Aqui a gente até colocou uma imagem para você conhecer que o Conselho de Justiça também, o Conselho Nacional de Justiça está divulgando esse avanço que é super importante. Esses casos que a gente conhece mais de transporte público que ganham notícia, mas também alguns outros muito importantes agora realmente viram crime e agora sim vai dar cadeia de verdade. Gabriela Mansur, quais são as razões que a gente tem para comemorar e o que a gente precisa entender em relação ao que muda na prática, no dia a dia? Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, Natália. Seu programa é muito gostoso e muito informativo. É um grande avanço, porque antes a gente tinha uma situação em que não havia uma definição jurídica para essas questões do assédio. O assédio, ele é uma palavra conhecida popularmente, mas não é um crime para o Código Penal. Então, quando havia uma situação de por exemplo, a pessoa ela estava sendo assediada no transporte público, aquele caso de ejaculação, encoxada, né? Ou a ejaculação na pessoa, havia uma contradição entre ser estupro ou uma importunação ofensiva ao pudor. E são crimes, estupro é muito grave e importunação ofensiva ao pudor é considerado um crime, uma contravenção penal de menor importância. Agora nós temos o assédio
tipificado, que é a importunação sexual. Qualquer tipo de ato libidinoso ou ato sexual que não seja estupro, mas que seja contra a vontade da vítima, é considerada importunação sexual um crime próprio. Isso é muito importante porque na prática, em muitos casos, esses caras iam para a delegacia e saíam no mesmo dia, né? Sim, sim. Agora isso não vai acontecer mais. Ele até pode, mas ele vai responder a um processo criminal. Ele não vai mais fazer um acordo, uma transação penal, pagar uma cesta básica ou um serviço à comunidade. Ele vai responder a um processo criminal. Isso é muito importante, porque você tem aquela pessoa como ré num processo, um réu num processo criminal. Então, a sensação de impunidade, isso vai acabar. Vai. E o brasileiro, ele precisa da conduta ser tipificada, ser um crime para que intimide a sua ação. Então, quem ganha são as mulheres, porque nós temos todos os dias casos graves de assédio nos metrôs, nos ônibus, no transporte público. E é um absurdo a mulher que está indo trabalhar, voltando para casa, ser assediada dentro do transporte em total desrespeito à sua liberdade sexual e de locomoção também. Vale a sua palavra, vale testemunha, isso muda tudo, muda toda a regra. O que pode acontecer em termos de pena de tempo de cadeia com uma situação dessa? A pena prevista agora é de 1 a 5 anos e o importante, Natália, é que não precisa da representação da vítima. Independentemente da vontade dela, o Ministério Público, sabendo da ocorrência desses fatos, vai processar esse agressor, esse autor, essa pessoa que cometeu esse crime, porque a ação, tecnicamente, é considerada pública, incondicionada, independe da vontade da mulher. Também é importante porque tira esse ônus de processar ou não, tá com medo, tá com vergonha. Muitas vezes a mulher fica com vergonha, ela não sabe o que vai acontecer. Então, a obrigação de processar é do Ministério Público, é do governo, é do Estado, é do poder público. E aí, nesse caso, a vítima não precisa ter um vídeo, por exemplo, desse assédio dentro do metrô, dentro do ônibus. Toda a prova é importante. Nós não podemos denunciar formalmente ninguém sem o mínimo de prova. E nem o juiz ou a juíza condenar alguém sem a comprovação daqueles fatos, sem que ele esteja convencida daqueles fatos. Então, a palavra da vítima, testemunhas, qualquer tipo de vídeo é muito bem-vindo e é importante para constituir aí a prova dos fatos e aí uma denúncia e uma eventual condenação. Aproveitando o vídeo que tem a ver com internet, com divulgação de pornografia sem o consentimento das pessoas envolvidas, o que muda nesse lado da história, né? Tudo que tem a ver com pornografia na internet, divulgação de vídeo, divulgação de foto. A gente lembra de muitos casos, tem até uma expressão, né, que é pornografia de revanche, que é quando essas fotos são divulgadas, fotos íntimas. Essa seara da internet muda tudo. É um grande avanço e fiz parte aí de várias discussões a respeito do tema para a consolidação dessa lei. Antes nós não tínhamos um crime próprio da divulgação de imagens que traz assim consequências muito graves para as mulheres. Elas ficam com depressão, elas ficam com vergonha, elas ficam com a imagem exposta. A internet, ela, apesar de nós termos direito ao esquecimento, ela nunca apaga totalmente aquela imagem divulgada, aquela cena e que coloca em evidência a imagem dessa mulher, qualquer tipo de vídeo ou fotografia, enfim. E agora nós temos um crime próprio. Nós temos o crime de a divulgação de imagens, a pornografia de revanche, também com uma pena alta e a mesma coisa, independe da vontade da vítima. A delegacia de polícia instaura o inquérito policial, encaminha para o Ministério Público e nós temos, se convencidos da existência e dos fatos, a obrigação de denunciar formalmente e dar início a um processo criminal. Tem uma pergunta chegando aqui importante, da Ana Cristina de Pernambuco. Ela disse que já sofreu alguns casos de assédio dentro do transporte público e que no caso dela, como de outras amigas dela, o motorista, no caso que estava dirigindo o transporte, se omitiu. Então ele não parou o ônibus, não prestou socorro. Nesse caso, é a obrigação dele, uma vez que é a obrigação, como que ela deve proceder? Caso as pessoas ali no entorno que estão vendo o assédio acontecer não intervêm ou não ajudam a vítima? Assim que ela parar no terminal,
jornal, conversar com a segurança que está naquele local. Segurança, Guarda Civil Metropolitana, os próprios policiais militares, buscar ajuda e falar também da omissão de um motorista. Aí a questão é um direito de cidadania e um dever de cidadão, a pessoa verificar a ocorrência de um crime e fazer algo para que isso não continue, não ocorra novamente. Isso é um dever de todos, de todas nós. Então é importante que isso esteja em mente. Mas o que acontece que as pessoas às vezes não param? Que são comportamentos que eram considerados normais. Então, não é nada, tudo bem. Agora não, agora é crime. Mesmo que as pessoas não concordem, se houver a denúncia, ele vai ser processado. Promotora, uma última pergunta importantíssima. E se eu recebo, tá lá no grupo, chegou no meu celular uma imagem que claramente tem a ver com pornografia de revanche? Qual é o procedimento correto para evitar problema? Eu apago, eu aviso alguém? Apaga. Você pode denunciar essa imagem também, dependendo por qual aplicativo você receber. Mas o armazenamento de imagens de nudez, de sexo, de pornografia, sem o consentimento da vítima ou de menores de idade, agora é considerado crime, crimes graves. Então, pessoal, tem imagens no celular que coloquem em risco a imagem e a liberdade sexual das mulheres e meninas, apaguem. Qualquer tipo de armazenamento ou divulgação ou publicação disso, agora é crime, vai ser processado. Eu estou falando que caiu na rede é peixe e nós vamos ter uma conduta de intolerância a esse tipo de crime contra as mulheres. Como é que eu denuncio? Quero, de alguma maneira, denunciar, seja pornografia de revanche, seja uma situação que eu vi no ônibus. Primeiro passo é o quê? Delegacia de polícia? Tem vários canais. Delegacia de polícia, Disque 180, os canais do Ministério Público, Defensoria Pública. Nós, hoje em dia, temos várias portas de entrada para as mulheres ou terceiras pessoas que tenham conhecimento de crime fazer essa denúncia. É importante que a sociedade se una e faça também o seu papel para o combate à violência contra a mulher. Tá aí a chave, é a gente trabalhar junto. Disque 180 é o número para denúncias e vamos mudar a mentalidade, que é isso que transforma a sociedade.